Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com as nossas aulas sobre os monômios e polinômios. Lembra-se que na aula anterior nós comentamos a respeito da adição e subtração de monômios, não é? E o que nós vimos naquela ocasião foi que só podemos adicionar ou subtrair monômios semelhantes, ou seja, aqueles monômios cuja parte literal é igual, certo? Agora, como é que a gente faz as outras operações? Vamos caminhando. Como é que se faz para multiplicar monômios? Então tá aqui. Para multiplicar dois monômios, a gente efetua a multiplicação das partes numéricas, os coeficientes, né? E às vezes até usando a propriedade distributiva, a multiplicação em relação à soma, se for o caso, né? E respeitamos as propriedades das potências no que diz respeito às partes literais. Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Veja lá, aqui tem um monômio que é o 5m ao quadrado, n ao cubo. E vou multiplicá-lo pelo monômio 2m ao quadrado. Dois monômios sendo multiplicados. Observe primeiro que no caso da multiplicação, eu não tenho necessidade das partes literais dos monômios envolvidos, né, que estão aqui nos fatores, serem iguais. Ou seja, não há aquela necessidade dos monômios serem semelhantes. Só há essa necessidade quando eu tenho que fazer adição e subtração. Como é que eu realizo então a multiplicação dos monômios? Primeiro eu efetuo a multiplicação das partes numéricas. Então vai 5 vezes 2, 10. E agora eu vou multiplicar as partes literais respeitando as propriedades operatórias das potências. Então aqui tem m ao quadrado multiplicado por m ao quadrado. Portanto, eu tenho uma multiplicação de duas potências de base m. Duas potências de mesma base. O que a gente faz de acordo com a propriedade das potências? Repito a base m ao quadrado vezes m ao quadrado, repito a base que é m e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. n ao cubo não tem outra potência n ao cubo para ser multiplicada, né? Eu me lembro que esse 2n ao quadrado está multiplicado por 1, então eu tenho n ao cubo vezes 1, que vai dar o próprio n ao cubo. Dizendo assim com outras palavras, como não tem outro fator para eu multiplicar, né, a potência de base n, então eu repito ela como ela está. Então o que eu fiz? Multipliquei 5 vezes 2, 10. m ao quadrado vezes m ao quadrado, repete base, soma expoente, m elevado a 4. n ao cubo, como não há fator de mesma base do lado de cá, repito n ao cubo. Então está feito a multiplicação desses dois monômios, né? Observando que m ao quadrado vezes m ao quadrado dá m a 4. Tá vendo? É aquilo que eu disse. Então essa é a regra para a gente multiplicar monômios. No caso dos polinômios, como eles vão ser formados por vários monômios, então é só eu seguir essa mesma orientação para cada monômio que eu for multiplicar dentro da multiplicação de dois polinômios. A gente vai ver isso daqui a pouco. Na divisão, a regra é semelhante, né? Quer dizer, eu tenho que operar os coeficientes e depois operar as partes literais.
Só que, no caso da divisão, como o próprio nome diz, né, ao invés de eu multiplicar, eu divido. Então, se eu fosse fazer essa mesma operação, eu ia fazer 5 dividido por 2, depois m ao quadrado dividido por m ao quadrado, etc. Então, efetuamos a divisão dos coeficientes e, da mesma forma, respeitamos as propriedades operatórias das potências nas partes literais. Está aqui o exemplo. 15x4y ao quadrado, 15x a quarta y ao quadrado, dividido por 3x ao quadrado y, né? Fazendo essa divisão. Primeiro divido as partes numéricas ou coeficientes. 15 dividido por 3, 5. Agora, x elevado a 4 dividido por x elevado ao quadrado é uma divisão entre duas potências que têm a mesma base. De acordo com a propriedade, repito a base, divisão de potência de mesma base. Repito a base e diminuo, subtraio os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, x a quarta dividido por x ao quadrado, repete base, subtrai expoente, x ao quadrado. Da mesma forma, y ao quadrado dividido por y elevado a 1, outra vez, divisão de potência de mesma base, conserva a base e diminui o expoente. O expoente aqui é 2, e o expoente aqui é 1. 2 menos 1, 1. Então, y ao quadrado dividido por y. Então, este monômio, 15x a quarta y ao quadrado, dividido por esse outro monômio, 3x ao quadrado y, fica 15 dividido por 3, 5. X a quarta dividido por x ao quadrado, x ao quadrado. Y ao quadrado dividido por y, y. Então, deu o monômio x, 5, x ao quadrado y. Está feita aí a divisão dos dois monômios. Então, não tem nada de difícil. Lembrando mais uma vez, no caso da multiplicação e da divisão, não há necessidade das partes literais serem iguais. Eles não precisam ser monômios semelhantes. Essa exigência só acontece para a adição e subtração. Na próxima aula, nós vamos ver como é que se faz a divisão de um polinômio por um monômio. Então, vamos ver como é que isso funciona. Um caso particular de multiplicação ainda é o caso do produto, quando a gente tem que multiplicar um número inteiro qualquer por um polinômio. Muito simples. Você vai multiplicar o número por todos os monômios que participam lá, respeitando as propriedades operatórias. Então, aqui no caso, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Olha lá, nós temos, veja, menos 5. Aí eu vou multiplicar isso por 2x ao cubo. Então, menos 5 vezes 2x ao cubo, menos 5 vezes 2, menos 10. X ao cubo. Então, está aqui o resultado. Agora, esse vezes o próximo, lá na frente. Ó. Menos 5 vezes mais 5, menos 25. X ao quadrado. Está repetido lá. Pronto. Como esta subtração não pode ser realizada, visto que não são monômios semelhantes, então eu deixo o resultado expresso como está aqui, sem efetuar a conta, no caso, né, de subtração, ou soma com sinais aqui, né, do mesmo sinal. Não faço, porque observe que, nesse caso, os monômios não são semelhantes. Aqui é x ao cubo
e aqui é x ao quadrado. Então, este produto de número inteiro por polinômio, binômio no caso, deu este outro binômio, menos 10x ao cubo, menos 25x ao quadrado. Por quê? Multipliquei primeiro menos 5 vezes o primeiro monômio, e depois o menos 5 vezes o segundo monômio, onde apareceu esse resultado aí. Então, esse é o caso da multiplicação de número inteiro por polinômio, ou monômio. Certo? Vamos ver aqui. O mesmo fazendo no caso da divisão. Ou seja, se fosse o caso de eu fazer a divisão, né? Se fosse para a gente fazer 5 dividido aqui, eu faria assim, menos 5 dividido pelo primeiro, depois menos 5 dividido pelo segundo, aqui no caso, né? E aí eu teria a resposta lá na frente. Potenciação. Elevamos o coeficiente e obedecemos a propriedade de potência na parte literal. Portanto, olha aí, esse monômio, 5x ao quadrado, y ao cubo, está elevado a um outro expoente que é 2. Então, eu vou elevar cada parte. Parte numérica, 5 elevado ao quadrado, 25. X ao quadrado elevado ao quadrado, tá aqui, ó, é uma potência de potência, propriedade. Repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Y ao cubo elevado ao quadrado, outra vez, potência de outra potência, uma potência de outra potência. Conservo a base, que é y. Multiplico o expoente. 3 vezes 2, 6. Então, está aí a potência deste monômio. Elevo a parte literal, 5 ao quadrado, 25. Elevo as partes literais. X ao quadrado elevado ao quadrado, x elevado a 4. Porque repeti a base, multipliquei o expoente. Y ao cubo elevado ao quadrado, y à sexta. Porque repeti a base, multipliquei os expoentes. Aí. Agora as operações com os polinômios fica para a próxima aula. Até lá então. Tchau para vocês.